Ai, tá dando um negócio. Ah, já vou me Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bem. Como foi a merenda? Boa. Foi hoje fui com ovos de cuiabá. Eu gostava de vocês com verdade. Gente, vocês lembram o que vocês fizeram no bate-papo? Jogamos de jogo. E uma competição. É uma competição. Vocês lembram de quem foi a competição? Eu, a Andressa, o Joel E o Léo foi primeiro. e o Ian. Dois no pódio aqui hoje, agora. Uma grande. Pronto, gente. Então, a sequência de hoje é essa retomada, ok? Que vocês fizeram lá, essa competição e tudo. A gente vai ver hoje os conceitos de educação ambiental e mecânica, certo? Também. Só que agora a gente vai apresentar eles para vocês. Vocês pesquisaram, vocês fizeram jogos, foram isso. E agora a gente vai falar deles mais para vocês. Está ficando direitinho? Sim. Vai ter uma socialização, a gente vai conversar um pouco sobre eles. E por fim, a gente vai fazer esse questionário de autoavaliação lá no laboratório. Ok? Então, pessoal, para começar de fato, vocês lembram durante as aulas, vocês desenvolveram jogos e tudo. Vocês lembram de alguns dos conceitos que vocês utilizaram nos jogos de vocês? Catação, essas coisas. Isso. Catação, reciclagem, coleta seletiva. Pronto, exatamente esses conceitos. Vocês fizeram uma pesquisa de vocês, né, da definição de cada um, mas hoje a gente vai falar para vocês o que é cada um, a definição, digamos assim, correta, né? Mas aí, antes de começar, a gente trouxe aqui uma questão do Enem e eu queria um voluntário para ler a questão. Vocês conseguem ver? Sim. Escravidão ou... Aqui, essa questão toda. Para que se faça isso das áreas de alunos, são necessárias algumas ações entre elas. Dividir as lápides e separá-las de outros materiais diferentes do organismo por catação. Colocar as lápis em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. 3. Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. As ações indicadas possuem em comum o fato de A. Exigirem fornecimento de calor. B. Fazerem uso de energia luminosa. C. Necessitarem da ação humana direta. D. Serem relacionadas a uma corrente elétrica. E. Ocorrerem sobre a realização do trabalho de uma força. Então, qual desses itens vocês acham que é o correto? Podem ler de novo, assim, com calma, se vocês quiserem. C. Achou C? Certo. Alguém tem mais algum palpite? Sei também. Você também? Como que tudo. Palpite? Então, eu não estou entendendo. A questão? Quer que eu releia? Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações. Ele vai dizer quais são as ações. Tem 1. Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Item 2. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das pesadas por meio de um intenso jato de ar. Item 3. Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. É o que ele quer saber. As ações, essas que eu acabei de ler, indicadas, possuem em comum o fato de... O que é que elas têm em comum? Aí tem A. Exigirem um fornecimento de calor. Item B. Fazerem uso de energia luminosa. Item C. Necessitarem da ação humana direta.
Item D, serem relacionadas a uma corrente elétrica. Item E, ocorrem sobre a realização de um trabalho de uma força. Sim. Você acha que eu sei? Sei também. Show. A maioria acha que é o C. Então. Alguém acha que não, você? Deixa eu passar em fora do cozinho. Mas tá bem. Por favor. Ok. Vocês lembram dessa questão em algum momento? Vocês... Ela parece familiar para vocês? Não. Vocês acham que já viram essa questão em algum vídeo? Exatamente. Ok. Então a gente vai começar. Vamos começar, né, então? Vamos começar com os conceitos de biologia. Calma, tá com pressa, vamos chegar lá. Vamos começar falando sobre um pouco dos conceitos de biologia que vocês viram, né? Lixo, reciclagem, coleta seletiva e catação. Passa aí para mim, professor. Obrigada. E aí, o que é lixo, né? O lixo, eles são a sobra das atividades humanas. Só que aí vocês têm que ter um pouco de cuidado nessa definição de lixo e resíduo. Por quê? Os dois são a sobra das atividades humanas. Mas qual a diferença? O lixo é aquilo que ele não pode ser reutilizado. Ele realmente é descartado e não tem outro fim para ele. Já o resíduo não. O resíduo ele pode ser utilizado, ele pode ser reciclado, né? Reutilizado, reciclado, um dos dois. E aí um exemplo seria O da seringa que é utilizada para a injeção da vacina. Porque uma vez que você usar aquela seringa, ela não vai ser mais utilizada, por exemplo, por outra pessoa, por isso que ele teve de doença, esse tipo de coisa. E uma coisa muito boa de lembrar com esse exemplo da vacina é certos tipos de lixo, tipo lixo hospitalar, que o hospital por algum motivo vai jogar fora, ou lixo nuclear, você sabe o que é lixo nuclear? Também. Mas aqueles lixos de usinas nucleares. Tipo, resíduos, tipo, o meteoro cai. Aí esses resíduos? Não é bem esse, mas é no mesmo sentido de ter um material radioativo. Então, esses materiais radioativos, esses lixos nucleares, eles não vão ser considerados resíduo. Exato, porque eles não vão mais possuir nenhuma utilidade a priori, entendeu? Eles vão realmente só serem descartados. Um exemplo, aqui, alguém que já fez exame tipo raio-x? Vocês já fizeram? Pronto. Quando a gente vai entrar para fazer o exame, lá na porta tem tipo um símbolozinho de perigo, cuidado e tal. Esse seria um exemplo de lixo nuclear. Como o que vai restar ali daquela atividade, que no caso seria o raio-x, pode estar contaminado, né, com algum desses raios, e aí tem que ter um cuidado na hora que for descartar. Então ele não é resíduo, por quê? Não tem como a gente reutilizar, reciclar o raio-x, entendeu? A gente considera ele como lixo mesmo. E só um detalhe também vai aparecer em todas as outras definições que vocês têm que mostrar, é esses nomezinhos entre parênteses, certo? Isso dali é só para mostrar para vocês referências. Então, em si, o que vocês colocaram, o que vocês pensaram, vão estar em partes, sim, muito corretas. Okay? O que a gente quer mostrar para vocês também é só mais do que a literatura, que os livros dizem desses conceitos que vocês pesquisaram também, tá bom? Pode passar. E aí o outro conceito, né, é a reciclagem, né? O que é a reciclagem? O processo pelo qual passa o mesmo material já utilizado para fazer o mesmo produto ou produto equivalente, parecido. Por exemplo, o papel que a gente risca normalmente no caderno. A gente joga ele no lixo, mas ele pode ser reciclado. Por quê? Ele não é totalmente um lixo, né? Ele pode ser triturado, ser reutilizado para fazer outro tipo de papel. Vocês já ouviram falar do papel ecológico? Pronto, existem muitas coisas que são feitas de papel ecológico. Inclusive, né, tem essa pegada agora de fazer coisas ecológicas, né? Tem um copo ecológico, tem um copo de papel, não sei se vocês já viram. Tem um copo de papel que ele é feito de material reciclável. Aí, isso seria um dos fins, né? Ou seja, esse papel que a gente joga pode virar um copo de papel ecológico. Exatamente. E tem também aqueles mais clássicos, que é você usar uma garrafa PET para fazer um vaso, quando você corta ela para fazer um vaso, ou então você usa ela para fazer um carrinho, esse tipo de coisa.
você pegar uma determinada garrafa e usar ela, por exemplo, para colocar água, alguma coisa ali, você está dando uma utilidade para ela, uma garrafa de suco, por exemplo. Então você está reciclando. Exatamente. E aí o próximo conceito, né, é o conceito de coleta seletiva, que significa você coletar esses resíduos sólidos previamente separados e de acordo com a sua constituição e composição. E aí o exemplo que a gente trouxe aqui, quando a gente vai no shopping, come uma casquinha de sorvete, vocês já repararam que as lixeiras do shopping, ela tem uma divisãozinha? Vocês já repararam? Uma divisão é para reciclável e outra divisão é para orgânico. O que seria o orgânico? É o resto da casquinha. Que a gente, exatamente, comida. O resto da casquinha que a gente não quis e jogou fora. E o que seria o reciclável? O papelzinho que vem enrolado na casquinha. Então, basicamente, é você fazer essa separação. Né? Na coleta seletiva, existem vários tipos de separação. Você pode separar o plástico, você pode separar o vidro, o lixo, o resíduo orgânico, né? No caso do resto de comida, metal, você pode separar. E aí, né, a gente trouxe aqui a lixeira de orgânicos, né, que é a marrom. Não sei se vocês já viram em algum lugar essa lixeira. E a lixeira azul, que é a de papel, que é a mais comum. A gente vê praticamente em todo lugar. E a vermelha também a gente vê que é a de plástico. E sobre o processo de catação, né? A catação, ela é o processo de separação, coleta e separação de materiais recicláveis e não recicláveis. Então, a gente vai pegar ali aquele material, vai coletar ele e vai separar. Né? E aí, um exemplo são os catadores, que recolhem as latinhas, papelão, garrafa. Vocês já viram os catadores passando na rua de vocês, em dia de lixo e tudo? Pronto, no dia que tem a coleta seletiva, esses catadores vão, inclusive, é uma dica, né, para vocês fazerem na casa de vocês. Tentar já deixar separado esse lixo, né, ou melhor, o resíduo, para eles, porque eles remexem lá o lixo da gente, tudo para tirar justamente esse resíduo que vai servir para eles no processo de catação, que posteriormente pode ser reciclado. Perfeito. E um ponto muito interessante que a Dulce comentou é justamente que para eles o nosso lixo pode ser um resíduo, já que eles vão pegar aquilo e reciclar, algo que para a gente não tem mais utilidade. Tipo um saco de plástico de arroz, por exemplo, aquele saco que sobra do arroz, para a gente em si pode não ter mais utilidade, mas para ele vai ter alguma, para ver se eu reciclo aquilo. Então, certos lixos, a exceção daquele hospitalar e nuclear, eles podem ser lixo para uma pessoa, mas ser resíduo para outra. Esse pegado de lixo e resíduo, basta vocês lembrarem um pouco do, tipo assim, está contaminado? Não é lixo. Não está? Então, resíduo, entendeu? E contaminado, que eu digo, não é tipo uma garrafinha de refrigerante que a gente bebeu que está só um pouquinho sujo, porque ali dá para ser lavado e utilizado. Pode passar. Pronto. Agora a gente vai ver então os conceitos de física, certo? A gente sintetizou eles, mas a gente vai abordar eles devagarzinho aqui dentro desse. Então a gente vai ver conservação de energia, vai ver força e vai ver trabalho. Vamos lá. Certo. A gente começa vendo essa parte de conservação de energia. É engraçado que nesse, eu acho que é o primeiro que a gente fala conservação de energia e não da energia. Porque é o seguinte, energia é uma coisa muito difícil de definir por si só. Acho que, eu não sei se vocês lembram das aulas de vocês do primeiro ano, mas é algo que vocês conseguem notar lá, que normalmente o professor define como sendo algo, não tem como dizer exatamente o que é energia e tal. Porque o que seria energia? Energia, as pessoas descobriram a energia basicamente quando elas observavam as coisas acontecendo, um fenômeno acontecendo, alguma coisa acontecendo, e elas viam que certas coisas eram constantes. Então você vê o seguinte, sempre que eu tenho uma velocidade, eu vou ter essa coisa associada a ela. E sempre que eu tenho altura, eu vou ter essa coisa associada a ela. Algo que sempre está ali. Então, essa coisa que sempre está ali, eles meio que vão nomear isso como energia. Então, eles vão dizer assim, sempre que tem movimento, eu tenho energia cinética, que é essa coisa que está se observando. Sempre que eu tenho altura, eu vou ter energia potencial gravitacional, que é outra coisa que vai estar associada à altura.
E aí, com isso, vocês conseguem ter diversos tipos de energia. Vocês lembram de alguns tipos de energia? Fora a cinética e a potencial gravitacional? O celular. Vocês lembram de alguma energia que tem no celular de vocês? O carregador. Perfeito. Você lembra o nome dessa energia? Energia elétrica. Perfeito. Outro tipo de energia, elétrica. Você está vendo, né? Tem uma luz que sai do celular. Vocês lembram qual é a energia dessa luz? Luminosa? Perfeito. Então só aí a gente já tem 4 tipos de energia. Tem a energia cinética, energia potencial gravitacional, que é da altura, tem energia elétrica, tem energia luminosa. Todas essas energias são coisas que a pessoa vê e vê que está se conservando. São coisas que estão acontecendo e aparecendo, sabe? Só complementando a fala do Igor, você vê que tem um processo por trás disso, né? Por exemplo, o celular, ele falou lá, energia elétrica. Mas por trás da bateria do celular, o que é que tem? Diversos compostos, gente. Então tem muita coisa ali para poder se transformar numa energia elétrica. Então, é isso mesmo que o Igor falou, está sendo conservado, entendeu? Aquela energia química que está sendo conservada para poder se transformar numa energia elétrica. Então, praticamente tudo que a gente vê assim, no nosso cotidiano, né, passa por um processo para se transformar em energia. E aí um exemplo, né, que o Igor trouxe são as crianças brincando no gangorra. Como é que funciona, né? Como assim? Criança brincando no gangorra, energia. Aí, né? Basicamente, quando a gente está lá na gangorra, né, brincando, e aí a gente empurra o nosso pé. Quando a gente empurra o nosso pé, vocês lembram o que a gente está fazendo? Força. E aí essa força vai se transformar em energia cinética. Isso, em energia cinética. E aí quando a gente está lá em cima, tem uma força atuando. Vocês lembram qual seria essa força? Gravitacional. E aí quando a gente volta, energia cinética novamente. Então, vocês percebem que todo o tempo está tendo essa transformação. A gente faz a força que faz a energia cinética. Depois a gravitacional puxa a gente de volta, mais energia cinética. E uma coisa muito legal também desse exemplo da luz é a gente perceber que as energias, elas se conservam como energia, mas elas podem mudar de uma para outra. Então uma coisa que é energia cinética pode virar energia potencial gravitacional, que é essa energia relacionada à altura da pessoa. Energia elétrica pode virar energia luminosa, como a do celular. Tá bom? Então, essa energia ela é algo que se conserva num todo, mas ela pode virar um tipo de energia para outro. Energia luminosa virar energia elétrica. Energia, por exemplo, dos ventos, vocês já viram aquelas usinas eólicas? Energia que está do vento, por exemplo, virar energia elétrica. Ela consegue ir se conservando como um todo, mas mudando dentro dela mesma, entre os tipos de energia. Próximo. E perfeito. Força. Como a Sofia também já comentou, força é uma interação, uma ação entre dois corpos capazes de formá-los e a modificação. A força, por si só, é o que vocês já entendem como sendo força. É aquilo que é uma ação. Então é aquilo que vai gerar uma interação, por exemplo. Quando eu tenho esse copo, ele está paradinho aqui, tudo bem que vai ter a força peso, mas isso é uma... Mas quando eu vou levantar ele, para poder fazer esse movimento de levantar o copo, eu tenho que exercer uma força nele, certo? Certo. Então é essa interação que eu faço com ele. Então a força vai estar aí dentro, agindo desse modo, e ela normalmente vai causar esse movimento, certo? Não necessariamente só existe força quando tem movimento. Por exemplo, aqui existe a nossa força, por exemplo, a força da escola. Eu acho que foi muito rápido, né? Foi. Pronto. Qual a força que está atuando nesse corpo aqui? Vocês conseguem imaginar? Da gravidade. Da gravidade? Perfeito. Que é a força peso, certo? Também vai ter uma força normal, mas não é o que a gente está presta. Então, essa força da gravidade, ela está exercendo sobre ele, mas não está necessariamente causando movimento, porque a mesa está segurando ele aqui, né? E uma coisa muito importante que vocês trouxeram com a força-peso é justamente a diferença entre peso e massa. Vocês sabiam o que é a diferença entre peso e massa?
peso, a massa é a massa tipo corpo, ou a massa tipo em gramas. Massa Massa tipo... é quantidade. Exato. Tipo, gramas, quantidade. E é exatamente isso. A massa é algo que é relacionado à quantidade de coisa que você tem ali. É essa coisa que você Quantidade tem. de comida, quantidade de bebida. Perfeito. Não, bebida não é massa, não, É. né? É? É porque você pode, por exemplo... É porque quando a gente pensa em quantidade, a gente pensa logo em gramas, né? Aí relaciona logo a quantidade de comida, algo que a gente possa pesar ali, só que a água, ela é medida em litros. Mas você pode, por exemplo, pegar uma garrafa dessa de água, estar em cima de uma balança, e você vai saber qual é a massa dela. Entendeu? Então, nesse sentido. E a força-peso, vocês sabem diferenciar isso da força-peso do que é peso? Músculo. Um músculo que é... Peso, tipo, quando eu subi na balança e quando eu pesava. Pronto. E isso é um ponto muito importante. Quando a gente sobe na balança, aquele valor que tem lá é a nossa massa, não necessariamente o peso. Não necessariamente o nosso peso. O peso é a força que puxa a gente para o chão. Então o peso está mais relacionado ao fato da gente estar, por exemplo, na Terra. É mais relacionado à gravidade. Certo? Então, por exemplo, se a gente vai para a Lua, o nosso peso lá é diferente. A nossa massa não. A massa é realmente a quantidade. O peso é a força que está puxando você. Entendeu? Então tem relação com a gravidade em si. Exatamente. Vocês já fizeram essa brincadeirinha de colocar lá no Google para saber quanto é o meu peso na Lua, quanto é o meu peso? Vocês nunca fizeram isso? Tipo, então não é a força tipo, da gente, é a força da gravidade que puxa a gente. Exatamente. Mas é muito interessante porque a galera, quando está na academia, também chama de peso, né? Aqueles pezinhos de academia. Mas muito por causa justamente que alguns deles são mais pesados que outros. É só um nome que eles também não é isso. Mas peso ele é relacionado muito com a massa também, porque é a massa que vai causar o peso. Ótimo. Vamos lá. Rapidinho. A força, ela deve ter uma formazinha que você deve ter visto no primeiro ano, mas eu não sei se todos lembram. Que a força é igual a massa vezes a aceleração. Né? No caso da peso, a gente tem a força peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a força peso vai ter sim uma ligação com a massa, e uma ligação muito forte com a massa. Mas a diferença é que ela varia também com isso aqui, com a gravidade. Entendeu? O ponto que eu quero falar para vocês mais é justamente isso. A força peso, ela depende sim da massa, mas ela depende de outra coisa além da massa. Você vai entender? Sim. E trabalho, aqui tem uma definição mais formal: energia transferida para o corpo através de uma força cardiaca do corpo, produzindo um deslocamento. Basicamente, o trabalho, vocês lembram do que eu falei sobre uma energia poder ser convertida na outra? Sim. Não. Não? Por exemplo, a energia elétrica, Ah, sim. que vai virar energia luminosa, não, tela de celular, coisa assim. Essa energia, a forma que ela é convertida é através dessa coisa de trabalho. E é também como a gente mede energia, e o trabalho, ele vai ter uma característica, que é uma formazinha, que esse aqui é mais fácil de vocês associarem com a forma. Trabalho, força, vezes distância. Então é o seguinte, quando é que o trabalho vai acontecer? Quando você tem uma força, e essa força vai gerar um deslocamento. Então, por exemplo, eu tenho essa garrafinha,
Eu coloquei uma força nessa garrafinha e ela se moveu. Então isso gerou trabalho. O trabalho aconteceu aqui. Tudo bem? Mas se eu fizer isso aqui, eu estou gerando trabalho. Não. Por quê? Exatamente. Então, para ter trabalho, eu preciso ter duas coisas. Deslocamento e força. Para ter trabalho, eu tenho que ter deslocamento e eu tenho que ter força. Tá bom? Aqui tem dois exemplos. Sim, né? O primeiro exemplo, o Igor já fez com a garrafinha, né? Aí se empurrar um carro, né? E ele se movimentar, né? Quando o carro ali dá um prego, né? Quando dá um defeito e a gente precisa empurrar. Então ali a gente está realizando um trabalho. Quando a gente pega um halter lá na academia, né? Que são aqueles trezinhos, a gente também está realizando um trabalho, porque a gente está aplicando uma força e levantando ele, movimentando. É fácil de explicar. Então, ok. Trabalho é quando a gente tem força, tem deslocamento. E agora a gente vai falar um pouco, né? Como é que funciona unindo esses conceitos, né? No caso, os conceitos de biologia e de física, lixo, conservação de energia, força, reciclagem, coleta seletiva e trabalho e catação. E aí, né, um exemplo, né, de como que acontece essa união dessas disciplinas, desses conceitos, seria a bateria do celular. Mas como que acontece isso, Igor? Vocês lembram do exemplo que vocês disseram da energia elétrica, que a gente bota o celular para carregar? Perfeito. Essa energia, ela carrega o celular, né? Então, aqui dentro, ela está guardada. Concorda comigo? Como ela é guardada aqui dentro? O que está guardando ela aqui dentro? Vocês lembram? Bateria. A bateria. Perfeito. E essa bateria, ela vai guardar essa energia em forma de energia. Vocês lembram que a energia química? É tudo fazer reação. Exatamente. Perfeito. Teu sentido está maravilhoso. Energia química é justamente a energia que envolve de reações. Então, quando eu faço um determinado... Vocês lembram o que é composto? Composto é aquilo que... Tipo H2O... É os elementos químicos. Exatamente. Elementos químicos, quando você mistura elementos químicos, entendeu? Então, é quando você forma um composto, quando você faz ligações químicas, você vai ter energia química. E quando elas acontecem, exatamente. Quando as reações acontecem, essa energia química vai ser liberada. E, por fim, depois que essa energia química é liberada, ela pode ser liberada em forma de energia ou em forma de energia térmica, no caso, quando explode, né? Vocês lembram, a bateria do celular ela tem um tempo de utilidade, então ela vai ser descartada em forma de lixo. E aí, às vezes, quando a bateria do celular ela fica em um certo ambiente, até mesmo se for em ambientes mais aquecidos, não sei se vocês já viram, em algum celular tem dizendo assim, não colocar no sol, não ficar muito tempo no sol. E aí essa energia química ela pode se transformar em energia térmica e explodir. Uma vez eu estava no ônibus e a bateria do celular do cara explodiu. E aí saiu fumaça, todo mundo ficou desesperado lá no ônibus. Entendeu? Mas essa é uma forma de como pode acontecer, né, essa união dos conceitos, né? Lixo, no caso a bateria, que é o lixo, né? Ela pode ser um lixo, né? A gente não precisa mais utilizar ela. E as energias que são transformadas, né, nos processos. Quando ela está em bom estado, funcionando direitinho, a química que se transforma em energia elétrica. E quando ela é descartada, ou até mesmo nem descartada, mas tipo, está lá na sua casa, num canto, não funciona, e você deixa lá esquecida. Pode até acontecer. Só para ter certeza, todo mundo sabe que seria térmica, né? Energia térmica. Sim. Calma. E a força e reciclagem e a coleta seletiva, né? Um exemplo seria um separador magnético que recebe o lixo, no caso, o lixo reciclável, ou melhor, o resíduo reciclável, que poderia ser um metal, né? Como latinha. Esse separador, ele seleciona aquele metal, as latinhas, né? São
colocados dentro de um depósito, por exemplo. E esse separador tem uma coisa que a gente chama de quê? Força magnética, que é o ímã que vai estar lá e vai puxar essas coisas metálicas. Então seria um ímã que vai puxar ali aquelas latinhas. Exatamente. Ela é energia eletromagnética. A gente chama de força eletromagnética aí no slide, porque é um termo um pouco mais específico. Mas, para a gente, do que a gente vai ver, é o mesmo sentido da força do ímã. Ok? Então é só algo que puxa o metal. Então a gente consegue ver bem claro nesse exemplo como é que está acontecendo, né? Porque tem que ter a reciclagem antes, porque o lixo, ou melhor, o resíduo que a gente precisa é o resíduo metálico. Então, latinhas, qualquer tipo de resíduo metálico. E a força, no caso, que vai ser aplicada vai ser de um ímã. Todo mundo sabe o que é um ímã aqui, né? Já viu como é que um ímã funciona. E, no caso, vai ocorrer essa atração e depois vai ter o descarte para a reutilização dessas latinhas. E os outros conceitos, né? É o trabalho e a catação. Um exemplo seria o catador, né? Que ele vai coletar, né, todo aquele material reciclável, que pode ser latinha, plástico, papelão. E aí, depois que ele coleta esse material, ele vai colocar em alguma coisa, né? Geralmente naqueles carrinhos que eles vão empurrando. E aí, quando ele está empurrando, ele está fazendo o quê? Que tipo de força que ele vai estar gerando? Quando ele está empurrando o carrinho? Isso. Trabalho. Força cinética. Não. Vamos pensar só como força. Tem um tipo de força específico, mas é algo muito complexo porque a gente quer ver. Então, ele está aplicando uma força, ele está empurrando aquele carrinho. Essa força está fazendo esse carrinho se mover. Então, a gente tem trabalho. Porque vai ter força e vai ter deslocamento. E eu acho que esse aqui é o último, eu queria só fazer um comentário com vocês, que é justamente o seguinte. Lá no início, na primeira aula, a gente comentou justamente que essa ideia de ser interdisciplinar é a gente conseguir ver de uma maneira mais ampla também esses exemplos que a gente vê na realidade. Então a gente vê que os exemplos, quando eles são focados só para explicar um conceito dentro da física ou dentro da biologia, eles acabam deixando passar certas coisas que podem ser explicadas por outras áreas. Então, por exemplo, para a gente entender melhor tudo que está envolvendo, por exemplo, a simples ação desse cara de catar aqueles resíduos e levar para a reciclagem, vai envolver duas áreas no mínimo que a gente está analisando, que é esse trabalho que ele está exercendo e essa reciclagem que ele está fazendo, que ficam coisas totalmente diferentes. Então, essas áreas, as áreas do conhecimento, elas vão sempre estar conversando, certo? Então, quando a gente vai analisar, para a gente ter um entendimento maior sobre as coisas, é muito importante que a gente consiga ter essa interdisciplinaridade. E por fim, voltamos a ela. Voltamos para a questão. A ideia é, vocês, com os conceitos que vocês viram, com os conceitos que a gente falou para vocês agora, a memória de vocês querem que eu leia mais a vez para vocês essa questão? É a mesma questão? É a mesma. A ideia é a gente ler, né, a questão é a mesma questão. E aí vocês vão responder novamente. Vocês vão dizer se vão querer continuar com o item C ou se vocês acham que é outro item dessa vez. Ok? Eu vou ler em voz alta e aí quem quiser ler mentalmente, ok. Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações. Dentre elas, primeiro, recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Segundo, colocar as latas em uma máquina que separa os mais leves dos mais pesados por meio de um intenso jato de ar. E terceiro, retirar a coração magnética dos objetos restantes que contêm ferro em sua composição. E aí, dessas três ações indicadas, elas possuem em comum o fato de, item A, exigirem um fornecimento de calor, item
Item B, fazerem uso de energia luminosa. Item C, necessitarem de ação humana direta. Item D, serem relacionados a uma corrente elétrica. Item E, ocorre sob a realização de trabalho juntos. Qual que vocês acham que é? Todo mundo acha que é o item E? Vocês também acham? Continua a ser? Continuando a ser? Então pronto. Daí a gente tem o item C e o item E. Por fim, eu vou ver com vocês, antes da gente olhar a resposta que também ficar no slide, tá bom? Então vamos devagarzinho, olhando cada um dos itens que a questão mostrou pra gente, tá bom? Eu vou focar mais no C e no E, que foi o que vocês disseram nesse final, para que vocês acham que está certo. Vamos olhar um por um e ver se tem ação humana direta, ou se tem ação de trabalho, ou se tem os dois. Tá bom? Vamos lá. Item 1. Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Isso tem ação humana direta? Sim. Sim. A pessoa está lá e está catando, está pegando, separando. Mas é questão de trabalho e força. Trabalho e força. Perfeito. Onde é que vai estar esse trabalho e essa força? Ele está pegando, coloca no mal dele e leva. Vou botar aqui como assim, nesses dois, aparece tanto o do item C como o do item E. Vamos ver o ponto 2. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. Nesse caso, vai ter ação humana direta? Sim. Não está acontecendo. E colocar as latas para baixo. Ok, perfeito. E do trabalho, vai ter? Sim. Por quê? Porque ele está pegando a lata e está colocando na máquina. Uma coisa também que eu quero falar para vocês é o seguinte: esse jato de ar, ele também exerce uma força, né? E ele empurra a tinha. Então, também está tendo trabalho do jato de ar, da força que esse jato de ar está exercendo. E, por fim, 3. Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Tem ação humana direta? Não. Mas tem trabalho? Tem uma força. Tem? Onde é que dá essa força? Pega. Exato, o ímã puxando. E vai ter deslocamento também? Sim. Porque está subindo ou está indo de um lugar para o outro. Bem? Então, aqui tem o que tem. Então, esse último, ele é o que vai meio que tirar o fato do item C ser certo ou não. Mas foi uma ótima análise, por causa que você vê que na maioria dos itens também tinha ação humana direta. É realmente algo para confundir, como se fosse uma pergunta. Então, a gente verifica qual é. Aí são só referências. Vocês acharam difícil a questão? Não. É tudo questão de explicação. De atenção também, né? Você, que a gente não entende. São detalhes que comentar. Mas caso vocês queiram visitar lá o site, ou falar com a gente por e-mail, ou chegar lá no nosso Instagram, fiquem à vontade para mandar mensagem, ou só ver, o que vocês se sentirem mais confortável. Se quiserem, a gente vai estar falando pra gente. Só falar. Mas, Então, gente, perguntando comigo. Agora a gente vai ter um momento que nem precisa dessas coisas. A gente vai ter um momento assim um pouco mais informal, né? E para fazer umas perguntinhas para vocês sobre o que vocês acharam desse processo. O processo que eu estou falando é dessas aulas, né, que vocês tiveram com a gente, esse jogo que vocês construíram de forma interdisciplinar. O que vocês acharam disso? Foi legal? Não foi legal? Eu achei interessante, legal. Uma forma mais divertida de aprender. Tu acha que foi mais divertido? Vocês acham que vocês conseguiram realmente aprender alguma coisa com isso? vocês conseguiriam dizer... Eu aprendi, eu vi coisas que eu nem sabia que existia. Foi? Tipo o quê? No começo. Foi lá no começo, eu esqueci tudo, acho que tudo, tinha nem
Dessas coisas. Da escola, né? Mas vocês lembram mais coisas que vocês acham que vocês aprenderam aqui? É porque, no geral, o segundo ano é bem desinteressado. E esse forma, tipo assim, de as pessoas se interessarem, querer mesmo fazer. Interessante. E assim, vocês acham que vocês sentiram alguma dificuldade no começo? Sim. Sim. Qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram no começo? É porque, falando que eu não sei tipo, mexer no computador, essas coisas, é muito difícil. E vocês de criar o jogo? E sobre o conteúdo em si? Qual a maior dificuldade? Vocês... Tem que fazer as questões e botar respostas. Difícil. E respostas e perguntas. Tu achou difícil porque eram duas coisas? Sim, é uma mistura de uma coisa com outra. E a gente não tinha conhecimento, a gente nunca estudou daquele jeito, nunca fez isso, nunca fez nada disso. Vocês nunca tinham chegado a criar questões assim, não, né? Já. E agora, o que vocês acham? Que as mesmas dificuldades que vocês tiveram no começo, vocês acham que superaram essas dificuldades ou continuam ainda com dúvida, com dificuldade? Só para ter certeza que todo mundo entende que superar, o que seria superar nesse sentido, né? Sim. Tem outras perguntinhas também. O que vocês mais gostaram de tudo isso? Assim, o que vocês gostaram? Vamos começar pelo que vocês gostaram e depois vocês falam que não gostaram. Como assim, em relação às Experiência. Da forma de vocês estarem aprendendo o conteúdo desse jeito. Sim. Foi mais fácil de conseguir aprender, né? Objetivo, escrever tarefa, estudar Diferente, né? De uma aula expositiva. E isso ajuda muito a gente a desenvolver alguma coisa, desenvolver alguma criatividade. Sobre os conceitos que a gente falou aqui para vocês conseguiram lembrar do começo, assim, né? Quando vocês estavam fazendo, vocês conseguem lembrar dos conceitos? Foi a taxa da coleta, essas coisas? Isso. Ou você tem explicado? Não, só Foi a coleta, lixo, catação, energia química, energia luminosa, força, trabalho. Se vocês, sugestões que vocês acham que poderiam trazer, que poderiam melhorar, o que A vocês acham? questão de a gravidade, a gravidade, eu acho. Eu achei, tipo, o meu que difícil também sobre relação peso, massa e gravidade. Uma coisa bem interessante, eu gostei. Só achou difícil entender, né? Foi difícil entender. Eu acho que eu fiz a pergunta de uma maneira errada. Perdão. Não, tudo bem, eu entendi, só que, assim, vocês são professores? Não, mulher, Ele não pode falar. Não, assim, é uma dúvida pra mim, eu sou muito difícil. Não, pode falar. mulher está falando da dificuldade, tipo, como foi a pergunta que você fez? Sugestões. Uma sugestão para mudar o que foi no geral, não sobre o conteúdo, sobre eles, sobre a explicação, sobre como eles explicaram pra gente. Não gostaria de falar. Mas assim, eu entendi o que tu falou. Sim, Eu não falou especificamente da gravidade, mas eu entendi. Perfeito. E tipo assim, a complexidade, tipo, tu achou difícil, entendeu? Eu entendi. Mas em isso relação à explicação de vocês é ótima, pra mim acho que não tem que mudar nada. E em relação às outras partes, a como vocês fizeram o jogo, teve alguma parte que vocês acham que seria melhor tirar, mudar, alterar? Só as perguntas. As perguntas que eu achei que não deveria ter? Só mudar alguma delas, né? Porque, tipo assim, tinha algumas que era repetir, trocar tipo, tirar a foto.
E a resposta também, porque a resposta era mais complicada. A gente tinha que meio que botar uma coisa para confundir quem que a pessoa queria ler, sabe? Tinha que botar um meio bem difícil. Vocês têm uma ideia de como poderiam então colocar, em vez de ser perguntas, o que vocês acham que poderia colocar? Não. Ou uma outra forma de abordar isso? Mas foi algo que não foi experiência interessante para você, essa parte de criar as perguntas, então? Não, foi muito complicado. Muito complicado. Vocês também acharam isso? Sim. Também? Mas vocês, vou repetir, na verdade, eu tinha perguntado na rotina. Vocês acham que foi difícil porque os conceitos que vocês estavam trabalhando eram difíceis? Vocês achavam os conceitos difíceis? Ou porque vocês acharam difícil juntar as duas coisas? No caso aqui, a gente está trabalhando com a física e com a biologia, né? Eu achei que foi difícil os conceitos, porque assim, a gente também não sabia muito sobre o assunto e tirar sobre ele era mais difícil ainda. Então, no caso, as perguntas que os colegas de vocês fizeram, é isso? Está falando do jogo? Não, eu achei os conceitos muito complicados. Tu achou muito complicado? Então, mas assim, o fato de vocês não gostarem de criar as perguntas é mais vinculado para vocês acharem os conceitos difíceis ou o processo de criar perguntas ser um processo que vocês não gostaram? Eu estou Não, porque tipo assim, a gente não sabia muito sobre o assunto. Então ficou difícil a gente conseguir elaborar as perguntas, porque a gente tinha que saber primeiro para conseguir entender e fazer as Eu questões. elaborar uma pergunta boa, né? Porque também é difícil. Por isso que é importante o momento vocês fizeram as pesquisas conceituais. Pronto, por isso que Gente, eu não estou falando muito alto. O professor vai replicar aqui. Eu estou falando. Ainda bem que o senhor fala baixo. eu já falo alto, assim, normalmente, gente. Não, mas se contar para os professores chegam gritando, dá para falar do outro lado. Pois é, aí no questionário basicamente são 22, Igor? Deixa eu até conferir para a gente ter a informação, certeza. 22 questões. São 22 questões, e aí vai ter as perguntinhas, vocês vão colocar o nome de vocês ali no começo, né? Aí tem as perguntas e vocês vão colocar, né? O que corresponde. Se vocês gostaram, não gostaram. No caso ali tem nada, quase nada, nem um pouco, nem muito, quase muito e muito. Então vão ter as perguntas e vocês vão selecionar a carinha, o rostinho que vocês acham, né? Tipo, só um exemplo dessa primeira. Ao criar seu jogo, quanto você acha que aprendeu sobre biologia, ficar também não. Está errado. Os conceitos que a gente viu de biologia são de educação ambiental. E os conceitos que a gente viu de física são de mecânica. Por isso que aparecem esses nomes. Tá? Então você vê que, eu acho que quando eu estava criando o jogo, eu não aprendi nem muito nem pouco. Então, quase muito. Aí vocês colocam o que vocês acham. Por isso que eu falei, gente, sinceridade e tal. Exato. Vocês botam o tanto que vocês acham. Aprendi muito, aprendi nada, quase nada. E aí, no caso, vai ter as perguntas abertas, né? Porque ali vocês vão dar a opinião de vocês, mas aqui vocês vão descrever realmente. Tipo, eu não gostei. Por que eu não gostei? Entendeu? Vocês colocam um motivo. Nesse caso aqui, você vai dizer, você acha que aprendeu sobre biologia? Aí vocês colocam os conceitos que vocês lembrarem que são de biologia que a gente estudou. Aí, no caso aqui, a física, no mesmo sentido, tá vendo? Mecânica, nesse sentido. Aí todas as questões vão estar assim, desse jeito. Eu posso ir ao banheiro. De volta. Rapidinho, porque a gente já está... Aliás, a gente vai agora pro laboratório, porque já são 11 horas. Exato. Agora eu não sei. Mas as pessoas ainda vão responder. Aí é lá no laboratório. Exato. Ok? Calma. Pode ir pro Mas, banheiro. qualquer coisa, se a gente estiver aqui,
Aí aqui é sobre o então, aqui é dificuldade nos conteúdos também, mesmo sentido. Aqui é a criação do jogo. A gente faz superar, já fala que tinha mais alguma coisa. Sim, em relação a essa, algumas perguntas vai ter tipo, vocês acham que vocês superaram? Superar basicamente é o que eu não sabia antes, agora eu sei. Entendeu? Basicamente isso. Se você sabe, você superou. Se não, não superou. Exato. E aí mesmo se tirar a criação do jogo, você diz e pessoal. Aí esses 3 últimos são só para vocês dizerem o que vocês mais gostaram dessa experiência. Foi de criar o jogo, foi da aula ser diferente, né? E vocês colocam, vocês acharam que vocês começaram com a gente também. O que você mais gostou dessa experiência? Vocês colocam, vocês tiveram também gostado dessa experiência. Quais sugestões você poderia trazer para melhorar a proposta de estudar biologia e opinião sobre o problema no jogo? É basicamente as coisas que a gente fez aqui no final da nossa conversa, tá? Então vocês colocam ali o que vocês acharem que dá para melhorar, ou sentiram, que vocês sentirem que dá para melhorar. Pronto, eu vou só lá no laboratório ver se já pode levar ele se tá ok. Certo. Mas é isso. E aí, galera, vocês estão bem? Eu tô, só que eu posso vir, né? Tá uma situação aí, de vez em quando fica chove, fica muito quente esses dias. É porque eu me mudei de casa, aí teve que levar umas coisas, uma poeira. Eu tô sendo também por causa de poeira. O quê? Por causa de poeira que eu também assim, a máscara hoje. Aí tava semente aberta. Você, Bia, tá bem hoje? Vocês também? E aí, como é que foi o fim de semana? Agitado? Foi bom, a igreja. Bom. O que você tá achando dessa pegada de ser mais um professor? Eu achei legal, porque isso dá mais ensinamento para nós, mas não para ensinamento. E a gente consegue entender, consegue prestar atenção, entender. É diferente. No começo a gente fica um pouco estranho. Nossa, e os professores, como é que vai ser isso? Mas aí depois aí vai fluindo, vai dando certo. No caso de vocês, né, tiveram 3. Aliás, 4 comigo agora. Mas tudo bem, gente. Tem alguns conceitos que vocês queiram falar sobre? Sim, gravidade. O que lhe aflige em gravidade? Porque eu não consigo aceitar que o peso é por conta da gravidade. Eu não consigo entender, na verdade, né? Tu sabe o que é gravidade? Tipo assim, não uma definição direitinha científica, mas tipo assim, o que tu acha que é gravidade? Tu acha que vem da onde? O que é? Do espaço? Tu acha que é do espaço, da Terra? Porque a Terra ela é ampla, né? A Terra. Porque a Terra ela vive num espaço, tio, e não sei explicar direito. Você quer saber um detalhe muito interessante? A gravidade, ela vem... O que aconteceu? Tá certo. A gravidade... Eu ficava chegando e falando que a Terra era plana. Tá. Não, eu sou boa. A gravidade, ela vem por causa que a Terra tem massa. É um pouquinho disso que vocês ficam muito complicado de entender. Mas o que realmente gera essa força da gravidade é massa. Vocês já ouviram falar de buraco negro? Sim. O que acontece quando a coisa chega perto do buraco negro? O buraco negro Puxa, né? Vocês já pararam para pensar o porquê que ele puxa? porque tem uma força magnética. Pronto.
essa força que puxa não é magnética, ela é gravitacional. Um buraco negro, ele é um buraco negro. Eu queria entender como é que existe esse buraco negro. Vou só voltar, porque senão vai ficar muito longe. E aí a gente, eu não sei quantos a gente ainda tem. Quando der 11 negro, Sobre a gravidade. um buraco negro, ele, a força que puxa as coisas para dentro dele é uma força da gravidade. O buraco negro, ele vira um buraco negro porque ele tem muita massa, ele tem muita coisa em um ponto pequeno. Então, por mais que você gigante, mas significa que eram tantas coisas que o pequeno para elas é aquele gigante. Entendeu? Então, como a gente está falando de universo, de coisas gigantes, realmente são. Uma coisa que, quando eu estava no ensino médio, me ajudou muito a associar essa questão da gravidade, é associar com o vácuo. O vácuo. Alguma coisa no vácuo. Existem as câmaras que produzem o vácuo, né? Assim, que é quando a gente está naqueles vídeos de espaço, os astronautas estão assim, ó. E ali não tem ação da gravidade, no caso. No vácuo não tem ação da gravidade. Agora eu estou tirando minha dúvida com ele. O vácuo. Tem. Agora mais ele tem. É porque depende de onde a gente está. Se o vácuo está na Terra, né? Aí ele vai ter ação da gravidade. Mas, por exemplo, ele está jogado lá no meio do espaço. Mas é uma coisa interessante, porque associa muito vácuo a fora da Terra, né? É tipo isso, quando você pensa um astronauta. Sim. Pois é. Aí eu sempre pensava assim, não, no vácuo como se não tivesse gravidade e a gente fica mais leve. Isso é uma maneira esdrúxula que eu pensava que não conseguia associar. Desculpa, eu não sei se eu só piorei. Não, tio, eu amo a explicação de vocês.